Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui. A gente já abordou muitos assuntos anteriormente. Eu dei algumas dicas de redação, eu falei já sobre as estruturas musicais, de letras, de composições. E aí eu quero abordar aqui a primeira aula sobre alguns caminhos e atalhos para a criação de melodias, né? Lembrando do conceito que a gente já estudou anteriormente sobre melodia, que é basicamente o que a gente pode cantar, o que a gente pode assoviar, o que a gente intui, mesmo sem palavras de uma música, né? Que é aquilo que fica gravado na nossa cabeça, aquela parte chiclete mesmo, o que dá a linha, né? De como a música se desenvolve, seja do ponto de vista instrumental, seja do ponto de vista de uma música popular, cantada, enfim, com letra. Nós vamos abordar um pouquinho isso nessa aula. Vamos em frente. A premissa que eu vou utilizar para isso é a formação de acordes, tá? E a gente vai falar de tríades e tétrades. Tá? Esse nome não é o nome mais amigável, esses nomes, né, não são os nomes mais amigáveis logo de cara, mas é simples entender. A gente tem aí tríade, são uma junção de três notas, né, que formam um acorde, e a tétrade, quando a gente tem além dos três. Aí a gente tem quatro, e aí, enfim, pode ser mais do que isso. Vamos ver adiante, mas a gente vai falar sobre essencialmente tríades e tétrades. E aí eu vou explicar por que a formação de acordes, entender a formação de acordes, é um ponto importante para o que a gente vai desenvolver aqui. Os acordes são divididos em acordes maiores e acordes menores. O que é um acorde? O acorde é uma junção de sons, então uma junção de sons de notas, que quando essas notas são reproduzidas ao mesmo tempo, elas reforçam uma intenção que na verdade é a nota a qual a gente se refere. Então eu tenho uma nota Dó, lembra que eu já falei sobre isso antes em uma aula anterior? Nós temos a nota Dó e nós temos o acorde Dó maior. Quando eu falo do acorde, Dó, eu estou falando de três notas distintas que quando eu toco elas ao mesmo tempo, eu tenho a sensação da nota Dó, da nota principal. E no caso dos menores também, eu tenho uma junção de três notas que, quando eu toco essas notas em uníssono, né, toco elas ao mesmo tempo, elas me dão a sensação, e gravem essa palavra, que essa é a palavra correta, né? Essa é a palavra que a gente usa para abordar isso, me dão a sensação do acorde de Dó menor, por exemplo, né? Eu vou começar falando das tríades. Os acordes são formados basicamente por tríades. Imagina que essa tríade são três pessoas. É um coral que, de alguma forma, está falando sobre o mesmo assunto, está falando a mesma palavra, com vozes diferentes, e aquilo reforça a intenção daquela palavra. Os acordes maiores são formados por uma tríade que a gente chama de tônica, terceira e quinta. Vai ficar mais claro ali na frente. É, Tem exemplos para deixar isso bem claro. Mas, então, por exemplo, eu tenho aqui na coluna à esquerda o acorde, e à direita, depois da seta, eu tenho as notas que, quando são tocadas em uníssono, formam esse acorde. Então, eu começo pelo acorde de Dó maior. O acorde de Dó maior, ele é formado pela tônica, que seria a própria nota, vocês percebam que a nota se repete, a terceira nota depois dela e a quinta nota depois dela, da tônica, né, que é a nota essencial. Então vamos lá, vamos ouvir um pouco de som. Eu tenho a nota Dó, que é o som isolado, certo? Isso aqui é a nota Dó. O acorde de Dó, ele é formado
pela junção em uníssono das notas Dó, Mi e Sol. Quando eu toco essas três notas ao mesmo tempo, eu tenho um reforço do que seria a sensação dessa nota em isolado. Aqui eu tenho três vozes diferentes, né? Ó, Dó, Mi e Sol. Então, o nome acorde vem meio disso mesmo, né? De coral. E assim sucessivamente. Eu tenho o acorde de Ré maior. Então, eu tenho lá Ré, Fá sustenido e Lá. Quando eu toco elas em conjunto, e elas soam em uníssono, né? Elas reforçam a sensação da nota Ré. E assim sucessivamente. Então, a base do acorde são três notas que tocadas em uníssono me dão aquela sensação, né? Aqui eu estou mostrando de maneira mais prática como é que funcionam as questões das tríades. Então eu tenho lá ó, a tríade de Dó, que é formada pela nota Dó, Mi e Sol. A tríade de Ré, que é Ré, Fá sustenido e Lá, e assim sucessivamente. Tem uma questão aqui que é bem interessante. Primeiro, o acorde é formado de tríade, né? Essa sensação do acorde, você tem ela independente da ordem das notas em que você toca. Eu vou pegar a tríade de Dó, por exemplo. Eu posso tocar Dó, Mi e Sol, e eu tenho a sensação da nota Dó. Se eu inverter e tocar, por exemplo, Mi, Sol e Dó, será que eu tenho essa mesma sensação? Nota Dó, ou nota Dó, com outra voz, né? Aqui eu estou fazendo uma nota Dó com uma voz mais grave, e aqui eu estou fazendo uma nota Dó com uma voz aguda. Vou tocar aqui, ó. Mi, Sol e Dó. Vou tocar as três em uníssono. E ainda tem a sensação da nota Dó. Deu para perceber? Naturalmente, essa regra se aplica a todos os outros acordes. E eu posso fazer, ao invés de tocar só três notas, né? No caso do violão, por exemplo, eu estou usando um violão, então eu posso fazer com as 5, eu posso usar 6 ao mesmo tempo, né? Quando eu faço o acorde de Dó, eu posso fazer assim, ó. Mi, Dó, Mi, Sol, Dó e Mi de novo. Não saiu, todas as notas que eu estou tocando aqui, não saiu desse triângulo. Eu estou tocando sempre essas notas, não importa a ordem. Se eu fizer todas elas em uníssono, eu tenho um acorde de Dó. Esse acorde de Dó. É legal treinar a percepção para você se ligar nesse lance da nota, da voz da nota, né? Eu tenho uma voz mais grave e aqui eu tô tocando a mesma nota, um Dó, numa voz mais aguda. Mas olha só, eu podia fazer e ainda é a mesma nota. Aqui eu somei todos. Perdão, eu disse nota, mas é o mesmo acorde, né? E eu estou fazendo assim, ó. Se eu fizesse com outro acorde, por exemplo, acorde de Ré, eu toquei 3 tríades, mas eu posso tocar todas elas ao mesmo tempo. O acorde de Mi, Fá,
não importa, em qualquer ordem eu tenho essa mesma sensação. Aqui eu quero mostrar a diferença da formação de acordes entre o maior e o menor. À esquerda, você vai ver o que a gente estava discutindo anteriormente, que é a formação de acordes para o acorde maior. Né? Ele não tem um Mzinho ali de menor. Quando a gente não tem a indicação, ele é um acorde maior. Né? Não tem um Mzinho de menor, ele é um acorde maior. Então aqui eu estou assim, ó, Dó, Mi e Sol. Aí eu toco eles três ao mesmo tempo, eu tenho um acorde de Dó. No caso do Dó menor, percebam que a segunda nota aí, que seria um Mi, ele virou um Mi bemol, tá com um Bzinho ali do lado de bemol. Né? É a nota que está diferente. Essa diferença faz com que eu tenha uma outra sensação para o acorde. Né? Então aqui eu tenho um Dó maior, um acorde que soa aberto, e aí eu vou fazer o Dó menor, em que na combinação todos os Mis que estão aqui vira um Mi bemol. Então ficaria assim, ó. Opa! Dó menor, Dó maior e um Dó menor. Deu para sentir a diferença? E é uma diferença de sensação, né? Ó. Maior, menor. No menor a gente tem uma sonoridade mais melancólica, né? Mais introvertida. Esses são os princípios da formação de acordes. Se eu souber todos os maiores e menores, eu consigo tocar qualquer coisa. No que isso me ajuda com relação à criação de melodias? Eu vou pegar o acorde de Dó, por exemplo, que é isso aqui, e perceba, aqui eu estou fazendo uma harmonia, porque eu estou tocando várias notas ao mesmo tempo que estão combinando de forma harmônica, né? Então, mas vamos supor que eu estivesse tocando uma flauta, que é um instrumento melódico. Eu não posso fazer todas essas notas ao mesmo tempo. Não é possível fazer essas notas ao mesmo tempo, no caso da flauta. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia trabalhar um caminho, no caso de uma nota Dó, eu poderia trabalhar um caminho melódico para fazer esse Dó. Eu podia fazer a flauta fazer. Estou tocando as notas aleatórias dentro do acorde. Né? Ó. Bom, eu tenho todo o instrumento, eu tenho uma extensão sonora. Então eu tenho, o que eu quero dizer com extensão sonora? Eu estou falando das vozes das notas. Então eu tenho notas mais graves, notas mais agudas, e aí de acordo com o alcance do instrumento eu tenho é o melhor Dó que eu consigo fazer nesse violão aqui. Quase sumindo aqui, né? Bem agudo. Enfim, eu estou falando desse tipo de extensão sonora. Então, a primeira coisa que eu recomendo é você achar essas combinações pela extensão do instrumento. Então eu tenho aqui, por exemplo, no caso de um acorde de Dó, uma melodia que fosse em Dó, por exemplo, eu vou começando a encontrar essas notas aqui, ó. Eu tenho maneiras de fazer isso com outras vozes. Por exemplo, mais agudo, né? Se eu começar a somar isso e começar a aprender onde é que estão essas notas, eu começo a desenvolver
o que a gente na linguagem, o que a gente aprende quando está aprendendo a nossa linguagem, né, com a formação de sílabas, para formar palavras. Né? Então eu tenho aqui, a gente chama isso aqui, esse movimento inclusive de tocar nota por nota, de arpejar. Né? Eu passei uma sequência de acordes anteriormente e quero mostrar para vocês aqui como é que funciona isso do ponto de vista sonoro. Tá? Olhando para essa tabela, eu vou usar o acorde de Dó, e eu vou tocar as notas Dó, Mi e Sol. Eu vou usar o acorde Ré menor, que é Ré, Fá e Lá. E vou usar o acorde de Sol, certo? Que é Sol, Si e Ré. Ó, eu vou ficar fazendo uma repetição das notas de forma melódica. Eu vou tocar nota por nota, né, nesse sistema de arpejo, de cada um desses acordes. Então vou começar pelo Dó. De novo, Dó, Ré menor, Sol. O que eu fiz foi utilizar um exemplo anterior que a gente já tinha utilizado, que era o 251, né? E aí o que eu fiz? Eu arpejei essas notas. Eu, de alguma forma, tenho uma voz fazendo aqui, né? Ó. Comecei a desenvolver de maneira muito simples, né, um caminho que vai começar a me ajudar a achar as melodias de acordo com o que eu quero falar. E aí a gente pode adaptar isso às palavras ou à música instrumental. Aprender tríades é um negócio muito importante. Dá uma olhada nessa tabela, dá uma pesquisada. Eu tô aqui utilizando o som de um violão, mas isso pode ser utilizado para qualquer instrumento. É importante você começar a aprender que notas fazem parte do acorde, né? Isso vai ajudar muito nos próximos caminhos. Na próxima aula eu vou dar um exemplo para vocês de exercício para você começar a dominar isso como se fosse a formação de palavras, tá legal? Conto aí com a atenção de vocês, conto com as perguntas, estão aí na descrição do vídeo, tem o grupo do Google Class onde você pode participar, ou pode deixar nos comentários do vídeo mesmo. Prestigie os outros vídeos das oficinas e eu vejo vocês na próxima. Um abraço!